Então, gente, a nossa conversa hoje é pra lá de especial. Eu tô dizendo isso porque um dos vídeos que tem maior visualização no canal é justamente um vídeo em que nós mostramos as punks do nosso sistema, as punks que surgiram aqui espontaneamente, né? É um dos vídeos que tem uma taxa enorme de visualização, o que já demonstra por si o enorme potencial de interesse que as pessoas têm sobre esse assunto. Hoje quem vai estar com a gente aqui é o Nuno Madeira, da Embrapa Hortaliças. Ele vai tirar aí as nossas dúvidas com relação a essas plantas tão especiais que ou estão esquecidas ou nem são conhecidas. Vamos lá acompanhar essa conversa? Então, gente, a gente vai ter mais uma conversa com mais um convidado especial, como são todos os nossos convidados aqui no nosso Papos de Sisteminha, né? Potenciais de Sisteminha. E a gente vai, como eu disse para vocês antes, falar de plantas muito especiais que ou estão esquecidas ou não são conhecidas, né? E para falar com isso hoje, sobre esse assunto com a gente hoje, a gente está recebendo o Nuno Madeira, da Embrapa Hortaliças. Então, bom dia, Nuno. Se apresenta um pouco aí para a galera que não te conhece, saber a que você veio. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, viu, Carla? Falar das punks, né, das plantas alimentícias não convencionais, ainda mais no sisteminha aí, é muito bacana, é um prazer aí, viu? Trazer uma contribuição para esse sistema aí maravilhoso aí, essa diversidade toda nesse modelo agrícola fantástico aí. Eu sou Nuno Madeira, tá? Eu fui produtor da Embrapa, fui produtor de hortaliças, né, da Embrapa não, fui produtor de hortaliças na final da década de 80, mas mais assim na década de 90, eu formei em 94 em agronomia, né? Aí eu já fui para o sítio produzir na região serrana do Rio e fiquei lá até 98. Aí já com aquela sede de ampliar o conhecimento, aí depois eu passei pela Emater de Minas em 97, 98 e passei para o mestrado em 98. Aí fui fazer pesquisa, né, mestrado, doutorado com batata baroa, com mandioquinha, né, alguns chamam, que eu sou doido com ela, acho que já é um pouco punk, né, ela já é um pouco não convencional. Além do que eu comia também a parte aérea, comia as folhas também, então aquelas partes não convencionais, né? E aí eu formei em 2004 do doutorado. Nesse tempo eu já estava pesquisador. Em 2002 eu entrei na Embrapa Hortaliças, estou na Embrapa Hortaliças há 18 anos como pesquisador. Eu sou curador da coleção de hortaliças tradicionais, como a gente chama muitas vezes, que também são chamadas de hortaliças não convencionais ou hortaliças punk. Então, a gente coordena o trabalho das hortaliças punk pela Embrapa Hortaliças, além de um sistema conservacionista de manejo de solo, que é o SPDH, Sistema Plantio Direto de Hortaliças. Acabar com o revolvimento de solo ou reduzi-lo ao máximo, né, para preservar também a biota do solo. Né? A gente vê muitas vezes, até em manejos em sistemas orgânicos, utilizando muita rotativa e tudo mais. A gente tira esse revolvimento do solo. Né? Então, meus trabalhos: batata baroa, mandioquinha, SPDH e punk. Tá? São as três linhas de pesquisa que a gente conduz lá. Pois é, Nuno. Para nós foi uma surpresa muito grata saber que a Embrapa estava dedicando pesquisas às punks, porque até então, do nosso conhecimento aqui, era uma questão de conhecimento tradicional. Isso significa que aumentou a demanda pela pesquisa, pelo agroecológico, pelo punk? Com certeza, Carla. A empresa nasceu ali no final da década de 70, início da década de 80, nossa unidade em 81, para atender demandas do setor produtivo, né? E normalmente chegavam assim demandas de conseguir produzir uma determinada espécie num determinado bioma, num determinado clima. E a gente ia lá e atendia essa demanda, né? E isso foi crescendo uma pluralidade de demandas gigantesca, né?
E alguns setores são muito bem organizados, né? Tem associações, cooperativas, né? Tem um mercado gigantesco. A gente também, com a escassez de recursos, não dá para investir em tudo. Então, a gente vê o que chega com maior organização e uma maior área, um maior número de produtores. E aí surge essa ideia, né? Muita gente fala comigo, vocês só trabalham com o grande agronegócio, né? E tal, etc. E eu falei, não, é porque essas demandas nos chegam mais organizadas, talvez, pelo menos chegavam. E o que a gente observa, felizmente, é que nos últimos anos, aquela agricultura tradicional que ficava escondida e tal, ela começou a se organizar e hoje em dia chegam para nós demandas bem bacanas, já mais esclarecidas, mais organizadas, com uma capacidade de resposta, uma articulação, né, de associações, de cooperativas, de grupos, de organizações, coletivos, né, às vezes urbanos, de produção de agricultura urbana, por exemplo, que não é exatamente associação cooperativa, a gente chama de coletivos, né? Então, aí a gente tem maior capacidade de dar resposta. E nós temos uma galera trabalhando com sementes crioulas, com segurança alimentar indígena, que não é nem bem agricultura indígena, é muito mais um manejo, né? A segurança alimentar indígena. Tem um pouco de agricultura, mas tem muito de uso, né, de manejo dos recursos naturais, não exatamente aquela ideia de agricultar e tudo mais. Nós temos uma galera trabalhando com variedades locais, variedades crioulas, né? Então tem muita gente boa aí trabalhando com muitas áreas, né? Com agroecologia, uma porção de gente, com biofertilizantes, etc, etc. E eu dedicado aí às punks, além de mais alguns colegas de outras unidades. Eu coordeno o trabalho, mas a gente tem outros colaboradores. O pessoal que acompanha aqui o canal, eles começaram acompanhando por causa do Sisteminha mesmo, né? Do projeto da Embrapa, que nós estamos adaptando aqui, já estamos entrando no 5º ano, saindo, né, na verdade, do 5º ano de adaptação, e eu gosto sempre de frisar que é uma adaptação para a transição agroecológica, né? E as punks têm um lugar muito especial aqui. E aí, como eu estava dizendo, as pessoas chegam aqui pelo Sisteminha, mas o vídeo que tem maior visualização no canal inteiro é um vídeo que a gente mostra as punks do nosso sistema. Então, também, aqui a gente percebeu o aumento do interesse, né? Por essa variedade de plantas que é tão desconhecida ainda e, ao mesmo tempo, já foi tão conhecida, né, pelos nossos ancestrais, se perderam aí no caminho e estão sendo resgatadas. Aí cabe algumas perguntas sobre isso, porque a gente apresentou aqui no nosso quintal, né, aqui na nossa área, as punks que surgiram espontaneamente, né? Mas acompanhando alguns dos seus trabalhos, eu percebi que existe a questão do manejo das punks, né? Que tem como fazer uma seleção de punks, de plantas que estão se desenvolvendo melhor e continuar com esse manejo. E para a gente aqui, isso foi uma descoberta surpreendente, porque a gente achou que ia ter que lidar com a planta que surgisse aqui e ali, ficar com ela enquanto ela estivesse ali, né? Fala um pouco para a gente sobre essa questão do manejo da punk. Bom, Carla, eu acho que esse é um pouco o diferencial, né, do trabalho que a gente faz, né? Exatamente isso, é fazer a horticultura com punk, né? Com as hortaliças punk. A gente trabalha. Aliás, depois a gente tem que falar por que a gente foca tanto nas hortaliças, tá? E não é só porque eu sou da Embrapa Hortaliças, não. Tem uma razão para isso, tá? Depois lembra dessa pergunta, anota aí para a gente falar disso. Mas o diferencial do que a gente faz é justamente fazer a horticultura, fazer o cultivo intencional. A gente vê muita gente fazendo uso de caruru quando ele aparece, de veldruega quando ele aparece, né? E por aí vai. A hora pronobis na cerca viva, meio espontânea, e tem uma hora que ela está muito exuberante demais e ela fica muito difícil de manusear, né? Ou então fica mais seca, né? No final do período seco, precisa de 3, 4 meses sem água para ela começar a ficar meio seca, né? Ela é muito resistente, mas fica mais difícil de manusear. A moringa fica uma árvore, começa a florescer, fica leitosa. Então a gente observou que, poxa, a gente faz horticultura das outras coisas também. Então, por que não colocar aqui num sistema agrícola, né, de base agroecológica, evidentemente, né, essas espécies são muito resilientes, são muito adaptadas, muito tolerantes a pragas e doenças, muito menos exigentes em adubação, em irrigação.
Então a gente pegou e começou a fazer cultivos intencionais, seleção de variedades. A gente viu, poxa, aqui em casa mesmo, no quintal, né, eu fui observando a variabilidade de carurus que a gente tem. Tem uns de folhas muito pequenininhas, que florescem muito cedo. E aí a gente começou, opa, eu vou começar a tirar esses do canteiro, como quando eu falo em tirar, já é uma colheita. E vou deixando para fazer sementes aqueles que são os mais, que a gente fala com as características agronômicas mais interessantes. Então, que são mais folhas graúdas, né, ficar com aquelas folhonas grandes. Aí ele demora mais a florescer, então ele nos dá mais tempo de colheita, né? Tem uns que são avermelhados, muito bonitos, já nos indicando um teor de antocianina, provavelmente, que está associado, é um composto funcional associado a essa coloração vermelha. Então, eu separei uma época do ano os verdes, outra época do ano os vermelhos, para não cruzarem. E a gente começou a selecionar ainda variedades locais, não são cultivares registrados, mas a gente está caminhando para isso, tá? E quando a gente fizer cultivar, ela vai ser só registrada, sem proteção, para ficar em domínio público, para que todo mundo possa multiplicar. Essa é uma coisa que a gente não abre mão. Tá? Mas Importante. aí a gente começou a selecionar carurus, começou a selecionar beldroegas. E outra, além da seleção dentro da variabilidade, o manejo. Então a gente percebeu, não vou ficar esperando só um determinado momento para fazer aquela colheita, porque quando chega outubro, novembro, no início das águas aqui no Planalto Central, e vocês estão em Flores, né? Em Flores de Goiás, né? Não é isso? Então, Isso. ali, outubro, novembro, vem com exuberância. Aí depois, dezembro, janeiro, fevereiro já diminui. Aí depois no inverno não tem nada, né? De abril, quer dizer, então a gente só vai comer naquele início. Então o que a gente fez? A gente começou a coletar sementes, estabelecer um sistema de produção para caruru. E a gente tem caruru no ponto ideal de colheita, que é com 30, 40 centímetros, pequenininho assim, ó, fica um espinafre espetacular. Aí pode ter até, o consumo pode seguir até 60, 70, 80 centímetros, até ele maior, né? A gente selecionou uma variedade de carurus que tem até 2 metros de altura. Ainda estamos em processo de análise, de depuração, leva mais uns 2 anos para sair assim variedade registrada, da gente ter para realmente repassar aos agricultores. E, por exemplo, além disso, para outras espécies, o manejo. Ao invés de só utilizar a Ora Pronobis, que está na cerca de vez em quando, a gente começou a fazer um sistema de podas sucessivas. Então, a gente colhe escalonado. Na semana 1, a gente colhe, por exemplo, que seja um quintal produtivo, colhe 10 plantas aqui da linha 1 para comer e para fazer uma feira, um mercado, levar para cestas e tal. A linha 2 na segunda semana, a linha 3 na terceira, a linha 4 na quarta. Quando a gente voltava na linha 5, que tinha sido podada na altura do joelho, ela já estava de novo com uma exuberância até 1,40 m, 1,50 m, 1,60 m, e aí já estava em ponto de colheita de novo. A gente fazia outro corte. Aí nós observamos que nós tínhamos Ora Pronobis o ano inteiro juvenil, com aquelas folhas novas, gostosas, bonitas, frescas, né? E não aquela folha já mais endurecida, às vezes já um pouco coriácea demais e tudo mais. A gente foi vendo que melhorava, né? A produção, organizava a produção para você até fazer um planejamento. Fizemos isso para várias espécies, esse manejo, né? Fisales, que é outro exemplo que dá na roça, assim, espontâneo, e que o pessoal coleta, fica aquela coisa no chão, né, e tal, dá muitos frutos pequenininhos. Então a gente começou a fazer o manejo dessas espécies. Aí a gente pegou a Fisales e falou, a gente conduz tomate cereja, vamos falar tomate cereja, que vários produtores orgânicos produzem de forma tutorada e tal, alguns tutoramento a meia estaca, e começamos a fazer também tutoramento, um pouco de desbaste, porque ele dava muitos frutos, algo assim como 2.000 frutos numa planta, muito pequenininhos. Aí a gente começou a fazer, além de uma boa adubação, pensando que era um tomate diferente, orgânica, tá? Utilizando termofosfatos, utilizando composto orgânico, biofertilizantes, e aí também o manejo de solo, do plantio direto, o preparo localizado. Então a gente deu um berço muito bom para essas plantas, dentro de uma horticultura com técnica, né? E depois fez o manejo dessa planta, fazendo podas, desbastes. Ficou assim uma espaldeira, parecia um maracujá. Nós temos a circular técnica, se vocês procurarem, de Fisales, a circular técnica, mostrando uma espaldeira como se fosse de maracujá, né? Só que era Fisales. Ficou lindo demais. E os frutos bem maiores e muito mais fácil de conduzir, né? Muito mais fácil de colher, muito mais fácil de cuidar, né? Então, a gente, para várias espécies, a gente vem propondo manejos, além de estar fazendo seleção de variedades locais no nosso local, claro, e que depois a gente quer reproduzir, né, para chegar até os produtores.
Que legal, quer dizer que vocês estão fazendo com as punks o que a gente já pratica no sisteminha, que é escalonamento de produção. Fundamental, né, para a gente ter, e é um pouco isso que a gente consegue com as hortaliças, né? Com frutas não, com frutas você tem uma sazonalidade muito forte, né? É claro que algumas perduram um pouco mais a colheita, mas a maioria delas você tem uma sazonalidade muito forte. Com as hortaliças a gente pode, com a maioria das hortaliças a gente pode produzir quase que ao longo do ano inteiro, né? Principalmente as folhosas. Depende do clima, se for dependendo da região, tem uma certa sazonalidade, mas com irrigação você consegue suprir a falta de água e ter, assim como se produz alface o ano inteiro, vamos dar o exemplo da hortaliça mais plantada, a gente pode produzir as outras hortaliças, as hortaliças punk o ano inteiro. Com um pouquinho de técnica, dentro de práticas agroecológicas sempre, a gente consegue estabilizar e ter esses alimentos o ano inteiro. Isso aí cabe na pergunta por que hortaliças? Exatamente, é uma das questões, é uma das respostas para essa questão, é ter produção o ano inteiro, né? Então, assim, frutas, além do que, frutas, a gente já tem um monte de trabalhos fantásticos, né, de valorização de frutas do cerrado, de cooperativas, né, catando, coletando, né, manejando diversas espécies. A gente vê isso para essas frutas do cerrado comuns, né, para cagaita, vê isso para baru, vê isso para piqui, vê no Nordeste para aquelas palmeiras, para o licuri, né, cooperativas, né, para babaçu. E para hortaliças a gente não tinha nada, 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 né? Existe também valorização das frutas da Amazônia, com cupuaçu, com açaí, etc, etc. Então, frutas são muito valorizadas. Elas já têm muitos trabalhos, a gente já tem umas propostas de manejo, então já tem esse estudo. Elas são normalmente associadas a serem sobremesas, a serem doces, sucos, em geral, né, mais agradáveis ao público, né, mais apreciadas pelo público, lembradas com muito mais saudade até. E normalmente as hortaliças eram matos que a maioria das vezes eram consumidos por falta de opção, tá? Porque não tinha um mercado, aí ele não encontrava lá brócolis, couve-flor, alface, repolho, tomate, cenoura, e aí ele comia serralha, comia beldroega, comia caruru, né, comia taioba. Então a gente percebeu que havia quase que um abandono, né? As hortaliças foram ficando abandonadas. E a gente percebeu também, então são as duas razões assim. E a terceira, a gente percebeu que vamos fazer um trabalho em uma determinada comunidade. E já existia muito trabalho, por exemplo, dos quintais produtivos, né? O pessoal lá do sul fazia aqueles quintais, né, com um pomar diversificado. Só que o pomar até produzir leva 2, 3, 4, 5, 10 anos. Algumas espécies levam 10 anos, como jabuticaba e outras, né? Cagaita mesmo leva muito tempo, uvaia. Então, a gente percebeu que a hortaliça, em 2 meses, a gente estava transformando a alimentação da comunidade. Então, fazia uma horta, ó, hoje, daqui a 2, 3 meses, você já ia ter 30 hortaliças o ano inteiro, né? Isso transformava completamente a comunidade, né? Então, a alimentação local. Então, é o terceiro fator, né? E o quarto, associado a esse terceiro fator, é que era continuada a produção, não tinha sazonalidade, né? Então, a gente realmente se dedicou. Você vê que não existiam outras iniciativas de coleções de hortaliças tradicionais, assim, independentes. Começaram a partir da nossa iniciativa, felizmente, a gente fortalece, a gente estimula bancos que existam. A Epagre fez em Santa Catarina, a Epamig fez em Minas Gerais, muito bem, lá com a Isabel, com a Marinalva, lá na Epagre a Cristina. Então, a gente estimula que tem, em São Paulo tem uma coleção espetacular, em Jundiaí, que é o Guilherme que mantém, né, de hortaliças tradicionais, assim. Então, a gente estimula, fortalece esses bancos e torce para que muito em breve a gente tenha esses bancos. Não quero dizer que não queremos ser o único, não. A gente quer que tenha uma rede fantástica. Mas elas eram abandonadas e a partir desse trabalho das punks, que revolucionou mesmo, trata-se de uma revolução agrícola e alimentar. Tá? É uma outra forma de ver o alimento. Não precisa ser aquela cadeia produtiva chegando no mercado, de forma nenhuma. E no início a agricultura orgânica entrou meio que querendo seguir um pouco esse caminho, porque a sociedade estava se alimentando assim. Com a mudança do padrão da sociedade, ela estava se alimentando assim. Então ela queria acessar mercado, ela queria, né, ela queria ganhar espaço no mercado. E de repente, com o fenômeno das punks, com o movimento das punks, a gente começou a ver que existe uma outra forma de se alimentar, né?
que é aquela mais antiga, é voltar lá no quintal, né? E pode ser o nosso quintal, quem tiver oportunidade, ou talvez até a rua, com os devidos cuidados do ambiente, para não ter contaminação, dentro da escola, numa horta comunitária, né, quem não tiver espaço, mas começou a ver que dava para produzir muita comida em pequeno espaço com espécies resilientes e adaptadas, né? É muito mais difícil com espécies exóticas, que tem muitos problemas de pragas e doenças, mas com espécies resilientes e adaptadas, inclusive com questão nutricional fantástica, né? Até por ela ser muito resiliente, ela dispara processos fisiológicos, né? Que lhe dão uma composição com compostos funcionais que são produzidos para aguentar um ambiente, às vezes, mais diverso, né? Menos fertilidade, mais estresse, né? Climático. Então, a gente percebeu que existe uma outra forma de se alimentar, que é a partir dos quintais, né? Da troca, do intercâmbio entre quintais, e a gente viu que era possível fazer isso. E, claro, estimular os agricultores que fazem o alimento de verdade, né? O alimento agroecológico, o alimento que é orgânico essencialmente, que não precisa se dizer orgânico, ficar procurando selo para provar que é orgânico e tudo mais. É interessante para o mercado, não estou aqui dizendo que não é. Mas o CSA é um movimento, né, que você tem já o alimento orgânico sem precisar daquela exigência, né, de selo, de vistoria e tal, etc. Existe sim uma coprodução, um diálogo entre o agricultor e produtor que se conhece, e consumidor, que se conhecem e que se confiam, né, confiam um no outro, que é uma outra relação com o alimento. Pois é, você falou aí de questões muito interessantes e uma delas é a questão da resiliência, né? Da planta ser mais resistente. O agricultor que ele trabalha com a horta, ele tem muito essa questão aí da questão do clima, do período de chuvas. Então, por exemplo, agora as chuvas estão se intensificando e aí já não é mais viável você produzir alfaces, por exemplo, né? Você começa a ter um sol mais intenso, apesar das chuvas e por causa das chuvas, né? E para muitos agricultores, trabalhar com estufas é dispendioso, mas ele não vai produzir essas hortaliças mais comuns, vamos chamar assim. Sem isso, a punk é uma alternativa para esses períodos, para esse agricultor? Com certeza, Cleber. Com certeza. A gente, inclusive, quando já observou nas comunidades, quando a gente compara com um período mais ameno, de clima mais ameno, sem chuva, com temperaturas mais baixas, né, ali entre abril e setembro, mais ou menos, é até meio difícil comparar, porque o produtor está acostumado de ter, ele inicia a hortaliça ali em março, abril, né, é um fenômeno comum aqui no Planalto Central, né, de novembro a fevereiro chove muito. Aí em março ele estabelece a horta. E aí ele consegue produzir repolho, até brócolis, né, período mais frio, alface muita, e por aí vai, cenoura, beterraba, etc, etc. Tomate. Então fica até um pouco covardia, porque ele está acostumado com isso. O quem mais se sensibiliza são os antigos, né? Os antigos lembram, nossa, eu comi muita beldroega, eu comi muito caruru, comi muita serralha, comi muita taioba, e aí vai, tem vinagreiras, tem espinafres diferentes, né? Espinafres locais, alguns não eram nem tão tradicionais, o espinafre indiano é uma planta ornamental, mas que é uma hortaliça deliciosa, o espinafre amazônico, que é a orelha de macaco, no norte tem o jambu, que quanto mais quente, mais ele vegeta, e a gente percebe que essas plantas locais, elas justamente estão adaptadas a esse período chuvoso. Elas inclusive, produzem melhor nesse período chuvoso, né? E tem rúculas silvestres, né? O lepídium é uma rúcula silvestre. Tem a couvinha, que só vem agora na época da chuva, mas ela é entre hortaliça e aromática, eu chamo de a baunilha das folhas, para ter uma ideia, né? Porque ela arrepia, assim, quando você coloca numa salada, num macarrão e tal, ela parece aquele paladar, parece que você colocou um ingrediente diferente, só vem agora, muitas espontâneas, né? E aí, realmente, existe essa predominância das convencionais, que ele já tinha esse hábito de fazer, e a gente sugere, bom, você vai perceber, no meio das convencionais já vão nascer muitas não convencionais espontâneas, algumas vão ser trazidas, manejadas, e no período chuvoso, quando ele tiver dificuldade de produção, aí a gente nada de braçada, porque aí não precisa nem plantar, né?
As vinagreiras surgem do nada, a gente nem plantou, já começa a surgir vinagreira para tudo que é lado, os almeirões também. A mostarda dá o ano inteiro, o almeirão também, mas as bertalhas só vem no verão. A bertalha coração fica mais exuberante, a Ora pronobis grita de exuberância, né? Estou aqui, né? Eu estou aqui, eu sou um tesouro, né? Bom, e aí vem a moringa, também vem muito forte, já é um fenômeno novo, né? A moringa, a chaia já são tradicionais de outras regiões, mas com a oportunidade do conhecimento, a gente trouxe para nós, né? A moringa da Índia, muito tradicional na Índia e na África. A chaia, eles falam chaya, né? Lá no México, né? Muito tradicional no México. E de uma resiliência absurda. Aliás, só para a gente esclarecer, a gente fala em resiliência. Qual é a diferença entre resiliência e resistência, né? Então, essa planta é muito resistente, essa planta é muito resiliente, né? Então, só para esclarecer, quando a gente fala resiliência, é algo mais do que a resistência. É prosperar num ambiente diverso. Então, por exemplo, está 2 meses sem uma gota d'água. E a moringa, a chaia e a ora pronobis, são 3 exemplos assim fantásticos, elas estão lá como se estivesse chovendo todo dia. Elas estão lá verdinhas, exuberantes, não estão nem aí. Elas têm raiz a 5 metros de profundidade e elas prosperam na adversidade. Resistente é assim, tá lá, tá mirrada, secou tudo, entrou em dormência, depois ela rebrota quando chover de novo. É como a gente, vamos dizer, se a gente pegar uma gripe, fulano fica lá arriado, com dor de cabeça, com não sei o quê, aí depois fica bom. Então ele resistiu, ele foi resistente à doença. Mas se ele continuar trabalhando e tal, no máximo, né, faz assim, tá com um pouquinho, ele é resiliente para a gripe, pelo menos, vamos dizer assim, né? Então, seria essa, a gente fala que elas prosperam, inclusive, na chuva excessiva, algumas na seca excessiva. A gente está com um trabalho no sertão, com o pessoal da Bahia, no projeto Bahia Produtiva, com a VP, né, que é um centro de nutrição funcional, num projeto com a Ter Bahia, com a Extensão Rural da Bahia. Para lá, a gente só escolheu planta que aguenta seca, né? Então, fica 1, 2, 3 meses de seca, e algumas que a gente escolheu com um pouco de irrigação, com 5 vezes menos do que ele irriga alface, por exemplo. E aí você tem uma horta com 25 espécies, utilizando 5 vezes menos água do que utilizaria para uma horta da hortaliça que eles mais plantam, né? Quando você vai fazer uma horta, todo mundo logo planta alface, que é a folhosa rainha, aí, vamos dizer, das saladas do Brasil, né? A que é mais usada. Rainha que eu digo, não pela composição nutricional ou por qualquer outro fator. Eu digo pela presença, pela quantidade, né, pelo volume produzido e utilizado no Brasil. Então, resiliência seria isso. E realmente, seja pela chuva excessiva, calor excessivo, a gente tem as espécies que viçavam nesse ambiente, seja pela seca, a gente tem espécies que toleram, né, sem falar nas cactáceas, né, no mandacaru, na palma e várias outras que tem lá. Né? Eu estou falando até daquelas mais folhosas mesmo, que a gente entende mais como hortaliça. E tem o grupo das raízes, né, que a gente não falou ainda, de repente é um outro ponto aí, raízes, frutos e tal. Né? Mas é isso, a resiliência é isso, a gente realmente vê esse diferencial das punks por serem ou nativas ou o que a gente chama de naturalizadas. Né? Vieram aí no processo de formação do Brasil, né, dessa miscelânea cultural que é o Brasil, que é fantástico, que nos dá esse... Ontem a gente estava vendo uma reportagem nesse viralatismo, né, no bom sentido de ser mais tolerante, mais resistente, tendo os nossos problemas, um monte de problemas, mas não vamos entrar no mérito, mas nos deu uma tolerância, um convívio, né, um jeito de ser brasileiro, né, essa brasilidade. Então, a gente trouxe muitos materiais da África que hoje em dia a gente jura que são brasileiros, né? Os inhames, a vinagreira, cuchá, que a gente jura que é do Maranhão, ela é africana, botanicamente falando. Trouxe da Europa alguns materiais que a gente jura que são brasileiros. A beldroega provavelmente veio da Europa. Hoje, até na flora do Brasil, está como cosmopolita, mas quem vai dizer que não é daqui, né? O almeirão, aquele almeirão de árvore, almeirão roxo, ele é da América do Norte. Não sei nem bem como, não há registro de como chegou aqui. Lá eles não utilizam e aqui é onde ele é mais utilizado. A bertalha veio da Índia e é muito comum no Rio de Janeiro, no Pará, né? E por aí vai. Nós trouxemos materiais de várias regiões do globo nesse processo de formação do país e essas ficaram tão adaptadas que a gente jura que são nativas. E é isso que dá essa resiliência, essa resistência. Mesmo que o homem não maneje, elas vão perdurar lá, elas vão continuar lá porque elas se adaptaram ao ambiente, né? E já uma alface não. Você parar de cuidar da horta, a alface vai acabar no instante, né? E várias outras vão acabar no instante. Então, elas realmente são
manejadas, elas são tão exóticas, são tão exigentes em fertilidade, foram muito melhoradas também no melhoramento genético, e elas vão precisar de que alguém faça manejo, adubação, controle do mato, controle de pragas, controle de doenças e tal. Então, esse é o diferencial que nos dá essa resiliência, né? Sendo que tem umas convencionais que são fantásticas, extremamente resilientes, como a batata doce e a mandioca, que são as duas raízes, vamos dizer, mais brasileiras, mais utilizadas, e que a gente deveria usar mais e mais e mais. Além de usar a rama da batata doce e tudo mais, né? E a parte aérea da mandioca também seria muito interessante, né, para fazer a multimistura, por exemplo, utilizava a folha da mandioca. Tem pratos típicos com folha de mandioca, como a maniçoba. Então, a gente tem também algumas mandiocas que dá para usar a parte aérea, né? Essa questão da resiliência, nós felizmente temos aqui a Ora pronobis, a chaia e a moringa. E realmente são as plantas que mais bravamente resistem, né? Você falou bem com conhecimento a questão do clima daqui de Flores. A gente é muito marcado, né? É seca mesmo, é água mesmo, que a gente brinca. E é o que salva principalmente os nossos animais aqui. É a palma, a moringa, a Ora pronobis e a chaia. E nos salvam também, né? Porque a gente acaba consumindo bastante também. E por falar em consumo, a Neide Rigo, ela tem o blog Come-se, né? E foi através dela, muitos anos atrás, que eu conheci a Punk, né? Que eu vim ter conhecimento de hortaliças que eu não encontrava na quitanda, no mercado. E desde então, eu sou uma fiel seguidora dela, né? Ela apresentou em uma das postagens dela uma plantinha que é conhecida por Emília em algumas regiões ou pincel de estudante. Eu cresci conhecendo como pincel de estudante. E eu apresentei o pincel de estudante e sugeri a receita que ela sugere na postagem e deu uma polêmica, né? Porque algumas pessoas começaram a dizer que era uma planta perigosa. E aí, como é que a gente trabalha com essa questão do desconhecimento das plantas e o medo que as pessoas têm de experimentar essas plantas que praticamente sempre existiram, né? Que são alimentícias, mas que enfrentam aí bastante preconceito. Quais são as suas dicas para a gente vencer Importante. aí? É muito importante. Você repara que o nosso trabalho, assim, que eu coordeno, ele é um pouco diferente do que o geral das punks vem fazendo. A gente realmente trabalhava com as hortaliças tradicionais, que a gente tinha referência de consumo, né? Que eram comuns e que ainda são comuns em algumas regiões, como o jambu é no norte, o cuchá no Maranhão, a bertalha no Rio de Janeiro, a taioba no sudeste todo, Minas Gerais, Espírito Santo, etc. No Rio também. Então, eu tinha uma segurança muito maior de histórico de consumo intenso, né? Não era um pontual, uma coisa muito pontual. Quando vem o fenômeno das punks, vem uma curiosidade de provar tudo. Tá? E isso é um pouco perigoso, sim. A gente não recomenda. Tá? Existem até casos de óbitos, para você ter uma ideia. Né? Então, tem uma planta que se chamam de couve selvagem, que é a Nicotiana glaucum, por exemplo. Já teve acidente no Rio de Janeiro, no interior do Rio, e já teve acidente em Minas Gerais que levaram ao óbito com essa planta. Ela é um tabaco silvestre, mas que tem uma folha expandida, parece um pouco com couve. O pessoal pegou nessa onda de comer uma coisa diferente. Um era até horticultor, ele pegou, recebeu, olha uma planta, alguém deu para ele a semente como se fosse ornamental, cresceu, ficou bonito, parecendo uma couve, provou. Uma pessoa que comeu muito chegou ao óbito e uma pessoa que comeu pouco teve muita dor de barriga. Então, existem taiobas bravas também, a gente já viu vários acidentes, né, de confundir a taioba brava, né, aquela que tem um nível de oxalato muito alto. E no caso da serralha, o que tem realmente consumo frequente, histórico, é a serralha comum, a serralha Sonchus, né, escreve com CH, né, Sonchus, a pronúncia é Sonchus oleracea. Essa é a que tem de flor amarela, mais alta, assim, vai até 1,5 m quando está florescida. Você deve consumir quando ela está nova, quando ela está com uns 30 centímetros, máximo uns 40, aí ela tá é mais ou menos como a alface, depois que floresce, dá aquele pendão, fica amargosa, fica leitosa. Então você deve consumir antes do florescimento.
E aí existem umas variantes de serralha, tá? Por exemplo, na zona da Mata do Nordeste, no litoral, né, a gente vê essa emília, que é Emília sonchifolia, né, que é sonchifolia. Então, ela já tem, inclusive, dizendo que a emília é outro gênero de planta, mas que tem folha de sonchos, né? Ela tem a folha da serralha, parecida com a serralha, só que ela dá a flor vermelhinha, né? No cerrado, no sudeste também, ela dá bem menorzinha que a serralha e ela floresce logo de início, tá? E parece que ela tem algum teor de oxalato de cálcio, que não é nada muito grave, mas que é por exemplo, para quem tem problema renal, já pode ter um pouco mais de complicação, se comer demais também, tem uma questão de dose. E ela é pequenininha, ela não é tão adaptada ao clima como é, por exemplo, no Nordeste. Cheguei lá na Zona da Mata, a gente fazendo um trabalho em Alagoas, fazendo um trabalho no Recôncavo Baiano, eu vi a Emília, que a gente chama muitas vezes de falsa serralha também. Então, são os três nomes, né? Pincel de estudante, falsa serralha e Emília. Aí eu acho mais bacana é o Emília, que é o mais fácil, né? Pensando numa... Sempre a gente pensa qual é o nome mais viável para divulgá-la, né? E aí a gente viu que lá ela dá enorme e que não ocorre serralha amarela, de flor amarela, ela é mais adaptada a um clima um pouco mais ameno. Tá? Nas regiões serranas do Sudeste, ela fica exuberante, fica linda. No Centro-Oeste, ela ainda é relativamente adaptada pela altitude de 500 metros. Aí, em flores, vocês estão uns 500, aqui nós estamos uns 1.000. Né? Então, ela não é adaptada para a litorânea nordestina. Então, lá não ocorre a serralha, só se for muito esforço de tentar cultivar no período mais ameno, quando chove mais, né? No que eles chamam de inverno, que é quando chove mais, mas assim, que ocorre com exuberância, com a folha bem dilatada, bem saborosa, e aí eu comi lá e não tinha nada de problema. Então, acho que tem a ver também com o ambiente e com o momento de colheita. No Sudeste, ela floresce muito cedo, lá no caso da Neide Rigo, uma nutricionista fantástica, manja muito de punk, aprendi demais com ela sempre, já eu também acompanho há anos, há 10 anos, ou 12 anos. Aí depois, claro, tive a oportunidade de conhecê-la, queridíssima, amicíssima, né? Então, nossas famílias são amigas, né? Então, é uma pessoa incrível. Então, ela fala com essa propriedade, sim, de que lá em São Paulo, principalmente, ela é mais de verão e a serralha é mais de inverno. Então, ela fica meio pequenininha, meio travosa, como se fosse já concentrando um pouco mais esse oxalato. Aí ela incomoda. Aí já chega no nível de toxicidade que é baixo. Mas no Nordeste, não. O pessoal me falou, não, aqui eu adoro e tal, etc. Você está falando bobagem. Uma vez até um cara me falou, você está falando bobagem, a vermelhinha é muito mais gostosa e tal. Eu falei, aí a gente tem que realmente rever. Eu estava falando um pouco de bobagem, porque para mim a vermelhinha era sempre pequenininha. A hora que eu vi aquela lá exuberante daquele jeito, eu falei, é verdade. Vou ter que rever e cada situação é uma. E claro, falta conhecimento, falta pesquisa, é nisso que a gente vem correndo atrás. Sempre quando eu boto as características das punks, eu falo um meia-culpa, né, das empresas de pesquisa, né, públicas, privadas também. Né? Então, a gente tem que fazer pesquisa e ver realmente qual é esse teor de oxalato. Por exemplo, o espinafre comum do mercado, Nova Zelândia, né, que é a variedade Nova Zelândia, ele tem um monte de oxalato. Um monte. Você comer a folha crua, você vai sentir um monte. É aquele mesmo princípio ativo que a taioba tem demais da conta, que não dá para comer crua. A taioba não dá para comer crua porque ela tem oxalato acima de 2.000 na análise, tá? Unidades por grama, é um negócio assim. O espinafre vai ter uns 200, que já é muito. Você já sente um travoso na boca, incomodar, coçar a boca. E a Emília acho que tem menos. Tá? Então daria para consumir, a gente faz refogado, né? Não é para consumir salada. Esse é o caso específico da Emília. Agora, de uma forma geral, quais são os cuidados? São esses. Buscar referência cultural mesmo. O que tinha já uma tendência, já existia um histórico, né, tendência, um histórico de consumo, o que fazia parte do nosso repertório alimentar, e mesmo que fosse em pequena quantidade, que fosse um momento de escassez, que a gente comia isso porque estava com fome, absoluta, assim, né? Então, a gente teve um relato uma vez de um senhor que, em 63, eu mostrei ontem numa live, né, seu Francisco, ele falou, olha, foi a língua de vaca, né, que é Major Gomes, né, Tali, tem vários nomes, né, Beldroegão, né, foi esse aqui, esse Major Gomes, que ele chamou de língua de vaca, foi a língua de vaca e a Beldroega que salvou a gente, né, a família dele, da fome de 63. Aí eu perguntei, mas você continua comendo? Ele falou, na verdade, praticamente não. E ela é deliciosa, tá? Uma outra espécie de Tali tem mercado, assim, nas feiras, nos supermercados de Belém, por exemplo. É comum, lavoura comercial.
Então, por que a gente não reproduz toda essa lógica? E é uma lavoura comercial praticamente de graça. Você pega ou a semente ou uma estaca de 5, 10 centímetros, planta, em 30 dias está colhendo. Aí depois a parte basal, você faz outra estaca, planta, com um nível de fertilidade muito mais baixo exigido, né, com muito menos água. Então, por que a gente não reproduz isso para a gente ter mais de 50 espécies de hortaliças praticamente de graça, né, que são um mato realmente, que são, aliás, eu sempre digo, alface, repolho, brócolis também é mato. Né? E em algum lugar do planeta ele é mato, lá no clima temperado. Né? Então, num ambiente que não tem uma floresta do lado competindo com ele, ele é mato lá também. Então, ele é adaptado para eles lá. Para nós, ele não é tão adaptado. Não estou dizendo para não plantar, vamos plantar, mas não vamos desprezar o que a gente tem aqui como mato, que eram as nossas hortaliças no passado, e a gente jogou fora, a gente abandonou. Claro que com esse fenômeno hoje de revalorização da agroecologia, das punks, a gente está retomando. Mas vamos dar um lugar mais nobre ainda, não ficar só nessa esfera, ele tem que realmente chegar. E o nosso trabalho muito é esse, com a horticultura. A gente espera que algumas dessas espécies, não vou dizer todas, mas que elas cheguem na horticultura brasileira aí, de uma forma geral, e está trabalhando para isso, através de parcerias, através de divulgação, de promoção, de um suprimento de sementes que a Embrapa hoje não tem capacidade de fazer sozinha, então a gente vai precisar de parceiros no setor sementeiro, no setor de viveiros, de mudas, mas é trazer à luz esse conhecimento. Tá? E se a gente já tiver aí, vamos dizer, umas 100 hortaliças, né, dentre elas umas 50 punks no mercado daqui a uns 10 anos, já melhorou demais, né? Então já trouxe muito mais soberania, muito mais segurança alimentar de verdade, nutricional, né? Então essa é a nosso anseio, né, num cenário aí de futuro um pouco, né? Começar a trazer isso aí para popularizar essas espécies, né? Tá? E por falar em dar lugar, que você falou aí, algumas semanas atrás, a nossa conversa foi com a Tatiana Agostinho. Ela foi secretária de Agricultura aqui no município de Flores. E a nossa conversa foi sobre PAA e PENAI. Você acha que as escolas são uma boa porta de entrada para dar lugar às punks? Você acha que existe uma possibilidade, eu não sei a que prazo, de que o pequeno agricultor que está envolvido com essas políticas públicas possa estar entregando punk nas escolas? Acredito que sim, sabe? Já existem iniciativas pontuais, né? Em Santa Catarina, por exemplo, tem um sítio Flora Bioativa dos agricultores fantásticos, a Noeli e o Edemir, né, um casal, e eles já entregam ora pronobis, entregam batata girassol, que é o tupinambu, né? E aí eles já entregam para merenda escolar. E um pouco de cestas eles já entregam muitas, mas aí as cestas é para CSAs. Mas para a merenda escolar, para o PA de Porto Belo, em Santa Catarina, e municípios vizinhos, eles já entregam, são 3 municípios que eles entregam esses 2 produtos. Então é possível sim, a gente imaginar. A criança está muito mais apta, né, a inserir aquilo, está com muito menos vícios, né? Ela gosta de experimentar, às vezes até para se gabar um amiguinho do outro, né, que come tudo e tal, etc. A gente observa isso, tem um trabalho muito lindo lá do Viva Agroecologia, né, de São Paulo, uma organização coletiva com o Instituto Cairós, também com o Guilherme, aquele mesmo que toca a horta lá de Jundiaí, ele trabalhou muito nessa iniciativa, na Escola Amorim Lima, em São Paulo. Então, a percepção dos alunos era muito bacana. Né? Então, só para fazer uma busca aí, na Amorim Lima, e fizeram uma horta punk lá, e toda semana inserem algumas das punks, né? Às vezes é uma mais específica, e algumas são muito palatáveis, são muito agradáveis. A Bertalha é uma que entra com uma facilidade, ela é muito mais suave que o espinafre, por exemplo. Então, você faz com ovo, fica muito agradável, faz só no bafo também, ela fica muito macia. A mostarda com aquele ardidinho forte quando é crua, mas quando faz refogada, ela fica uma couve um pouquinho mais ardida, mas muito agradável. Almeirão também é bem suave, né? Ele, claro, cru é mais amargoso, mas quando a gente faz ele refogado, ele perde esse amargoso, fica bem gostoso. A taioba desmancha no prato, é um espetáculo. Claro, com os devidos cuidados das taiobas, não vai ser em todos os lugares. A Ora Pronobis, nesse manejo que a gente faz, fica muito fácil de conduzir. Então, a gente pode enriquecer os pratos, por exemplo, se tiver um franguinho, bota frango com Ora Pronobis, todo mundo. Meu menino tinha 4 anos, pedia para repetir o espinafre, ele não sabia nem falar direito Ora Pronobis, né, deixava o frango e comia 4 vezes o espinafre, né, que ele falava, e era Ora Pronobis. E a anredera cor-de-folha, que é Bertalha coração, muito palatável, né. As raízes também, a gente tem o caramuela, é uma batata, então vai ser aceito com facilidade, é só ter produção.
o que a gente observa é que não tem uma continuidade de produção. Tá? E o PAA, o PNAE, para inserir, né, a gente já teve um diálogo em Belo Horizonte, no projeto que a gente fez lá desde 2008, montou um monte de bancos comunitários, com a Emater de Minas, com o EPAMIG, com o Instituto Federal, com o FV, né, e o MAPA, né, Secretaria do Ministério da Agricultura, que coordenou. A gente teve um diálogo com o pessoal do PAA, e eles falavam assim, tá, onde que eu vou encontrar produção disso 1.000 quilos por semana? E não encontra. Não está organizado ainda uma produção, não vou nem dizer cadeia produtiva, mas não trazer aquela ideia do convencionalzão, daquela coisa pesada, mas um fornecimento continuado. Né? Hoje eu acho que se um restaurante quiser comprar 10 quilos de beldroeg, ele não encontra por semana. Sabe? Talvez 2 quilos ele não encontra uma produção de beldroega. Aí todo mundo, a beldroega tem tudo que é canto. Eu sei, mas o cara do restaurante, ele está ocupado na cozinha. Então, se ele for numa feira, se ele pegar numa cesta e tal, ele não encontra 2 quilos de beldroega, 10 quilos de beldroega para comprar. Então, num circuito de comercialização justa, não estamos falando daquela coisa, né, do convênio, mercado convencional, estou falando até pelos canais, até numa feira agroecológica, ele não encontra. Tá? Então, é isso que está faltando. E eu acredito, sim, que para algumas espécies é possível fornecer o ano inteiro, ter uma aceitação também muito boa, né? E o que a gente observou nessas iniciativas pontuais é que a aceitação foi fantástica, que o diálogo com a geração, né, dos pais, dos avós, ajudou demais. Quando o menino falava, e essa escola Murim Lima traz muito a comunidade para dentro. Né? Ela tem uma proposta de ensino diferenciado, e aí o diálogo com os adultos era de, poxa, nossa, comia isso, hoje em dia já isso é mato para nós, isso é comida do tempo de escassez, né? E aí está lá comendo e acha uma delícia. A moringa, por exemplo, é muito fácil de inserir. Você faz o feijão com moringa, bota a moringa no omelete, bota a moringa numa sopa. Quer dizer, então é muito fácil de enriquecer, né? Colocando no macarrão uma folha ali no meio que vai dar um paladar diferenciado. Então é muito fácil de inserir discretamente para não ser um paladar muito exótico, né? Mas o que está nos faltando é esse compasso da produção e da demanda que o PA, o PNAE vão gerar, né? Que tem que ser um pouco continuado. Claro, não precisa ser o ano inteiro, mas pelo menos uns 6 meses de produção, ter um planejamento de produção para fazer um abastecimento continuado. Né? Então, é com certeza um potencial, né? Então, Com assim, certeza. a gente chega à conclusão, a partir dessa conversa, de que falta conhecimento sobre o manejo dessas punks, para que se possa, por exemplo, suprir programas como o PAA e o PENAI, né? Até porque também acredito que a escola é uma ótima porta de entrada é justamente a porta de entrada para novos conhecimentos, né? Agora, mudando um pouco de assunto, mas sem mudar tanto de assunto, as punks, muitas delas têm características nutracêuticas, né? Outro dia eu vi uma matéria com o Daniel Forjaz, do canal Autor da Própria Saúde, em que ele fala que ele consome o picão como verdura. E é reconhecidamente um remédio. Tem como você falar um pouco para a gente sobre o que é o alimento nutracêutico, essa relação nutrição e farmácia em relação às punks? Um pouco sim, né? Não é a minha área, deixo isso para nutricionistas, médicos, etc. Né? Mas claro, a gente pegando o que já está publicado, lendo por aí afora, você vê que tem, por exemplo, elixir de inhame, né? Nas farmácias. Então, por que não comer muito inhame, né? O quanto mais integral possível, né? Para manter os compostos funcionais, claro, com os limites do que o alimento exige. A gente vê que tem fármacos feitos a partir de jambu, né? Que tem a espilantol, a espilantina. A gente vê cápsulas de luteína. E aí a gente sabe que a capuchinha é lotada de luteína. Né? Então, a vitamina C, todo mundo sabe, tem muita gente que toma vitamina C todo dia. E tem um monte de hortaliças aí lotadas de vitamina C. Quer dizer, então, se a gente, assim como tem as frutas também, as acerolas, os camu-camus, mas, por exemplo, a vinagreira tem mais do que a acerola. Né? Então, a azedinha também é muito rica. E várias outras que a gente se surpreende. Níveis de proteína muito altos, níveis de ferro, de manganês, de magnésio. Né? A gente vê deficiência de magnésio, o pessoal tomando o magnésio de manhã para suprir falta de magnésio. E provavelmente, se você comer folhas verdes escuras e tal, elas têm muito ferro e muito magnésio. Tá?
E são poucas folhas que nos deixam, que realmente consegue absorver o magnésio do solo, não é um dos adubos mais usados, e ele é importante, principalmente a parte para evitar artrose, artrite e tal, etc. Né? Então, o pessoal tem usado magnésio suprindo, assim, tomando de manhã magnésio. Mas se a gente comer ora pronobis, se a gente comer caruru, se a gente comer moringa, chaia, taioba, vai ter muito ferro, vai ter muito magnésio, cálcio, algumas tendem a concentrar mais zinco, mais cálcio, né? A gente observou essa variabilidade. E aí vem a pluralidade. Se a gente comer um bocado delas, a gente vai acertar. Né? Então, se a gente comer de todas bastante, ao longo da semana, ao longo do mês, né? Sair daquele repetitório alimentar e aumentar o nosso repertório alimentar, né? A gente observar que tem gente que come 10 alimentos durante a semana, talvez. Né? Fica no arroz, feijão, farinha. Vou falar dos vegetais, você fala nas carnes. Uma batata, um tomate, uma cebola, mas poucas coisas, banana, né? E aí, quando conta, já teve vez da gente fazer assim, dava uns 10, no máximo 20, estourando. E assim, dá para comer 80, dá para comer 100, né? Então, com uma certa frequência, não vou dizer todo dia, mas ninguém vai comer 100 coisas no mesmo dia, todo dia, talvez num dia especial, mas não, todo dia é impossível, mas ser comum. Aqui em casa é comum umas 50 hortaliças, 60 hortaliças, umas 30 frutas, só aí nós já estamos em 90, fora os grãos e tal, etc. Então, é comum a gente pode ampliar esse repertório. Nesse repertório vão entrar plantas que têm compostos funcionais, que têm minerais, que têm proteínas, nível de proteínas bacanas, altos. Os carboidratos também mais ricos, né? A gente vê o uso de muitos carboidratos que dão energia, beleza, mas é praticamente só amido. Então a gente tem nas raízes, né, além do amido, do carboidrato, além né, da parte energética, vamos dizer, mas tem muito mais de proteína, tem muito mais de vitaminas. Então, os inhames, os carás, as ararutas, o ariá, né? E araruta aí seria farinha integral, não o polvilho da araruta. O polvilho da araruta é fantástico e tal, mas aí é só o polvilho, aí é só o amido. Mas eu já vi fazer a farinha de araruta e aí fazer o uso dela, o biscoito ficava praticamente igual, menos macio, mas aí ela está integral, né? Um exemplo é o caramuela, só assim para falar, assim como um sucedâneo à batata, né? Não, uma alternativa, não é substituindo, mas é uma alternativa. Ele tem o dobro de sólido solúvel, então 100 gramas de caramuela dá o dobro de batata, e ele tem 4 vezes mais proteína na composição do que a batata. A batata está em 1,8, 2% de proteína, e o caramuela em 7%, mais ou menos, 6,5, 7%. Então, quando você come 100 gramas de caramuela, você se nutre muito mais. Tem mais minerais, né? Então, realmente é inquestionável. A gente pensa no nutracêutico mais quando a gente fala nos compostos funcionais, né? Como eu falei, a luteína, o espilantol, né? A luteína é um protetor macular, né? Um protetor para ajudar a vista e tal, né? E então, várias dessas espécies têm isso na composição, né? Então, e tem muita coisa para descobrir, né? A gente ainda tá muito carente de explorar melhor essas plantas. E outra coisa que a gente observa é que existe uma generalização. A gente fala da Ora pronobis, por exemplo, mas a Ora pronobis, só para ter uma ideia, nós estamos com 60 variedades atuais, assim, e já estamos com mais umas 80 variedades para testar. E aí a gente observa a variação de proteína de 17 a 32% na matéria seca. A gente observa variações de zinco, por exemplo, de ter 4 vezes mais uma do que a outra. Então, existe dentro da espécie também uma variabilidade muito grande. E aí é que eu falo que é novamente um pouco mais de técnico, um pouco mais de ciência aí dentro, que é um papel da Embrapa, né, para a gente não falar assim tão genericamente. Seria a mesma coisa que falar que batata doce, por exemplo, que a abóbora tem licopeno, né, tem caroteno, desculpa, aquele amarelo, né, e tal. Mas existem abóboras que não têm, por exemplo, que estão praticamente em nível zero. Então, não são todas as abóboras. Não é todo tomate que é tão rico em licopeno, existem variedades mais ricas em licopeno. E assim vai, né? Então, a gente tem também dentro da espécie que melhorar isso, de repente até selecionar uma variedade mais, com um composto funcional mais alto, um composto de destaque, para trazer um alimento, além de punk, além de uma culinária diferenciada, ainda mais nutracêutico do que a maioria das variedades daquela espécie. Entendeu? É esse o trabalho que a gente também está fazendo. Aí cabe a máxima, né? Que seu alimento seja o seu remédio, né? Exato. Falando um pouco sobre a questão de carecer um pouco de pesquisa, o Valdeli Knupp tem uma fala muito interessante que eu vi numa entrevista com ele, que ele fala que uma questão de segurança em relação às punks é a variedade, né?
é você não se alimentar todo dia, nem em grande quantidade. Eu tenho um também. Nem em grande quantidade, nem todos os A dias da Bíblia, né? mesma. A Bíblia da punk, né? E nem todos os dias e nem em muita quantidade de nenhuma. E a gente pode ter uma comida diferente todos os dias do ano, se você aprender a reconhecer esses alimentos, né? E só para trazer uma citação também sobre essa questão da variedade nutricional numa única planta, eu gosto muito de uma observação que a Ana Primavera faz a respeito do milho, que ela fala que você pode ter um milho que tem 4 ou 8 nutrientes específicos e ter um outro milho também, de uma outra variedade que chega até 48. Vai depender do solo onde ele foi produzido, da própria variedade genética, né? Então, assim, é muito legal a gente ver como essas conversas todas se casam, né? Esse tanto de gente boa falando a mesma língua. E, Nuno, conversa magnífica. Eu sabia que seria muito boa essa conversa com você, viu? Mas eu acho até que a gente caiu na obrigação de fazer uma outra conversa só sobre tubérculos, que você trouxe aí um monte, né? A gente já falou da araruta aqui no canal, mas eu já estou te convidando, a gente vai ter que falar só de tubérculos por aqui, né? Porque carece muito da divulgação. Será um prazer. Né? Das punks. É um universo que necessita ser conhecido e reconhecido. E eu queria demais te agradecer por ter compartilhado um pouquinho do seu tempo, desse conhecimento vasto aí, né? Dessa experiência aí de anos. Muito obrigada mesmo. Estou felicíssima com a conversa. Cara, eu que agradeço muito, viu? Muito, realmente é bacana demais o trabalho que vocês fazem aí com o sisteminha, né? Estava vendo os vídeos, nossa, fantástico. Tem que conhecer um dia, quem sabe, quando for possível presencial, respeitando muito esse momento que a gente está vivendo, de grande aprendizado, né? Mas quando for possível, a gente combina também de fazer uma oficina prática aí, né? Bem bacana. E até só complementando o que você falou dos comentários, né, da Primavera, né? Rainha da agroecologia aí, do Papa Punk, que é o Valdeli, né? Sempre a gente usando como referência, né? O livro dele. E também tem uma angústia que a gente vê o pessoal procurando um superalimento para resolver os problemas de não se alimentarem bem, né? Então o pessoal procura a maca peruana, o goji berry do Himalaia, a quinoa, o amaranto, achando que até a hora para nobres, né? Um superalimento, esse tem tudo. Achando que um superalimento, tomar uma cápsula, tomar um shake e tal, etc., vai resolver ele comer errado, sabe? E, na verdade, o fenômeno das punk trouxe para nós, despertou novamente em nós aquele ser agrícola que nós somos. Então, eu meio que também, né, a gente já está, pelo que eu vi que você está falando, né, nos horários também, a gente já está caminhando para o final. Eu quero que as pessoas reflitam sobre despertar esse ser agrícola que nós somos de uma forma natural e abandonamos, né, com essa sociedade moderna, essa sociedade urbanizada, muitos em prédios e tal, mas nós somos seres agrícolas lá dentro. E a gente viu, não sei plantar tomate, não sei plantar batata, não sei plantar isso, não sei plantar aquilo. Mas a gente, se começa a trabalhar com as punks, a gente vê que, né, aquelas exigem realmente um profissionalismo, uma técnica muito grande, mas a gente começa a identificar que tem um monte de alimentos locais que a gente, se reconhecer, a gente consegue fazer um quintal produtivo muito mais facilmente. E depois a gente vai agregando uma diversidade maior e maior, as cultivadas também. A minha horta aqui tem, como vocês viram já em alguns momentos, né, ontem passou, é diversificada, tem as convencionais e tem as não convencionais. E aí a gente vai brincando e vai enriquecendo a nossa alimentação. Mas é deixar assim como mensagem, né, final, assim, uma gratidão, viu, Carla? E sim, muito obrigado. E que a gente faça depois mais uma, que depois a gente faça presencialmente, mas que quem está nos ouvindo resgate esse lado agricultor, né? Esse lado realmente jardineiro, agricultor. Tem até uma galera lá que fala, galera da Casa da Videira em Curitiba, que é quase, e eu falo brincando com o Valdeli, ele não se apercebe, né, no jeito brincalhão dele, o jeito moleque que ele é um amigo e irmão, né? Passo férias em Manaus, estou sempre lá com ele. Minha esposa é de Manaus, então é do Amazonas, sem Parintins, mas é de Manaus, a família. Então a gente passa férias indo lá no Sítio Punk direto.
e assim ele não se apercebe, mas o que ele faz lá é o Jardim do Éden, sabe? No jeito brincalhão dele. Então é voltar para o jardim, trazer o jardim ao nosso redor. A agricultura ela é um pouco impactante demais, revolve solo e tudo mais, né? Detona um pouco, cria aquela, né? Claro que existem hoje modelos mais novos, mas é a gente voltar a ser jardineiro, voltar a ser agricultor. O jardineiro é um termo que essa galera da Casa da Videira, o Cláudio, o Eduardo, transmitem, né? Não ser exatamente agricultor, mas sim jardineiro, né? A jardinar o nosso redor para a gente ter uma diversidade, para a gente morar no Jardim do Éden. Basicamente é isso, né? Para a gente morar num jardim e não numa jardim de pedra somente, né? Mas é isso. Então deixar como mensagem final que experimentem, que resgatem, né? Essa pontinha de agricultor que a gente tem lá no fundo, alguns mais claros, outros estão bem adormecidos, para a gente sentir esse orgulho de poder contribuir, de morar nesse jardim, ou no mínimo de valorizar quem faz esse jardim e traz esses alimentos do jardim para nós. Muito obrigado, Carla, saúde, né? E tudo de bom, viu? Até uma próxima oportunidade. Então, gente, essa foi a nossa conversa com o Nuno Madeira da Embrapa Hortaliças. Falar de punk sempre rende mais conversa, é um universo quase infinito. Muito boa conversa, né? Se vocês tiverem aí algumas dúvidas, alguma coisa a mais que vocês queiram saber, coloca aí nos comentários pra gente e a gente tenta ver com ele, né? Como encontrar soluções para essas dúvidas. E aproveitando o gancho, a gente falou aí algumas vezes sobre as CSAs. Então, nossa próxima conversa aqui nessa série de vídeos do Potenciais de Sisteminha, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma CSA e onde é que um sisteminha pode se encaixar nesse novo modelo de comercialização de alimentos que serve muito bem à agricultura familiar. Então a gente espera vocês no próximo programa, na nossa próxima conversa dos potenciais do sisteminha. Como a de planta na terra, não se deixe enganar. Semente é fonte de vida, não podemos vacilar. A semente é do povo.